O ano é 2026. Nicolás Maduro está sentado em uma cela de custódia em Brooklyn. Mas antes que os livros de história terminem de escrever esse capítulo, é preciso deixar algo muito claro. Não foi apenas uma operação militar de elite que colocou aquelas algemas. Não foi só um acordo político de bastidores. As algemas que apareceram nos noticiários em janeiro de 2026 começaram a ser forjadas uma década antes. Elas nasceram de um colapso econômico tão profundo, tão absurdo do ponto de vista matemático, que transformou o país mais rico da América do Sul em uma cena de crime. Imagine estar sentado sobre uma piscina literal de ouro. Mais petróleo do que a Arábia Saudita. Praias paradisíacas, terras férteis e uma população educada. E ainda assim passar fome. Não é apenas quebrar financeiramente, é apagar quase 80% da economia em 10 anos. Como se perdem 100 bilhões de dólares sem construir uma única ponte. Como uma xícara de café passa a custar milhões. O que se analisa aqui não é apenas uma prisão. É a conta final. Uma autópsia econômica do suicídio financeiro mais espetacular da história moderna. Para entender por que Maduro acabou atrás das grades, é preciso voltar ao momento em que a armadilha foi montada. Tudo começa com um número simples, 300 bilhões. Essa é a estimativa de barris de petróleo comprovados sob o solo venezuelano. O maior estoque do planeta. Maior que o dos sauditas, maior que o dos Estados Unidos. Um bilhete premiado geológico que deveria ter transformado cada cidadão em milionário. Mas existe um detalhe cruel na economia. O petróleo é um deus ciumento. Quando Maduro assumiu o poder em 2013, após a morte de Hugo Chávez, ele herdou um país que já fumegava sob o capô. Por anos, o governo sofria de uma doença clássica chamada doença holandesa. Traduzindo para o mundo real, quando um país ganha dinheiro demais com uma única commodity, sua moeda se fortalece demais. Importar fica barato, produzir vira desperdício. Por que plantar tomates se é mais fácil importar do Brasil? Por que fabricar carros se dá para trazer tudo pronto? A Venezuela parou de produzir, parou de plantar, parou de fabricar, apenas extraía petróleo, vendia e comprava todo o resto. Funcionava maravilhosamente bem enquanto o barril custava 100 dólares. Era uma festa constante, exagerada e sem hora para acabar. O problema é que Maduro não herdou apenas a dependência do petróleo. Herdou também uma bomba relógio. Anos antes, em um ato de vaidade que selaria o destino do país, quase 20 mil engenheiros e geólogos da estatal PDVSA foram demitidos por entrarem em greve. Foram substituídos por aliados políticos. Pessoas que sabiam gritar slogans, mas não sabiam manter equipamentos de alta pressão funcionando. Quando Maduro sentou na cadeira principal, as plataformas estavam enferrujando, os dutos vazavam e as bombas apodreciam. Ainda assim, o dinheiro era necessário para manter a festa. Em vez de consertar a máquina, o governo saqueou o cofre. A PDVSA virou um caixa eletrônico pessoal. Precisava pagar um comício, né? Tirava da estatal. Precisava agradar um general, tirava da estatal. O orçamento de manutenção simplesmente sumiu. Esse foi o primeiro prego no caixão. A produção desabou. De quase 3 milhões de barris por dia, caiu para menos de 800 mil. No fundo do poço chegou a pouco mais de 300 mil. É como ter uma padaria, parar de comprar farinha, demitir os padeiros, vender os fornos como sucata e depois se perguntar por que não há pão. Essa foi a doutrina econômica aplicada. O ganso dos ovos de ouro foi abatido, frito e servido enquanto o governo fingia surpresa ao ver que os ovos acabaram. Quando o dinheiro do petróleo secou em 2014, a lógica sugeria cortes de gastos, ajustes, cautela. O que aconteceu foi o oposto. A impressora de dinheiro entrou em modo suicida. O Banco Central passou a fabricar papel sem lastro. Não foi inflação comum, foi hiperinflação. Um ritmo tão acelerado que destruiu qualquer referência de valor. Em 2013, a inflação já era preocupante. Em 2015, virou um alerta vermelho. Em 2018, explodiu para centenas de milhares por cento. Preços não mudavam mais por ano ou por mês. Mudavam por hora. Restaurantes não mostravam valores no cardápio porque o preço do prato dobrava antes da sobremesa chegar. A moeda virou lixo. Era mais barato usar notas como guardanapos do que comprar guardanapos. Pessoas começaram a fazer bolsas com dinheiro porque o valor artesanal superava o valor monetário. A resposta oficial não foi assumir o erro. Foi culpar inimigos imaginários, comerciantes em capitalismo, inimigos externos. O exército passou a forçar lojas a vender produtos por preços irreais. Resultado? As prateleiras ficaram vazias. Esse foi o segundo prego. A destruição total da confiança. Uma economia vive de confiança. Confiança de que o dinheiro vale algo. Confiança de que vender hoje permite comprar amanhã. Quando isso desaparece, cada transação vira pânico. As pessoas gastavam tudo no mesmo dia comprando qualquer coisa que não fosse papel moeda. E quando o dinheiro morre, a fome mica, foi aí que a crise deixou de ser apenas financeira e virou um pesadelo humanitário. Em 2016, surgiu uma piada amarga nas ruas de Caracas.
chamada de Dieta Maduro, Emagres Rapido, Mass Morte de... Quase 75% da população perdeu peso, não por exercício, mas por pular refeições. A escassez virou arma política. As prateleiras vazias deram lugar às caixas de alimentos distribuídas pelo governo. Na teoria, ajuda social. Na prática, chantagem. Quem protestava, ficava sem caixa. Quem não apoiava o partido ficava sem comida. Bairros opositores simplesmente não recebiam entrega. O esquema ia além do controle. Era roubo institucionalizado. Investigações revelaram que alimentos de baixíssima qualidade eram comprados com sobrepreço absurdo. Leite em pó sem valor nutricional era vendido como se fosse ouro. A diferença sumia nos bolsos da elite do regime. Crianças desmaiavam nas escolas enquanto o círculo do poder enriquecia com a fome. O colapso econômico fez algo que a oposição jamais conseguiu. Quebrou o espírito da população. Não se faz revolução de estômago vazio. Então veio a única saída possível: fugir. Quando a casa pega fogo, ninguém debate arquitetura, pula pela janela. Desde 2014, cerca de 7.700.000 venezuelanos deixaram o país. Um quarto da população. Médicos, engenheiros, professores, técnicos. O capital humano evaporou. Hospitais sem médicos, plataformas sem técnicos, redes elétricas sem engenheiros. Esse eixo expôs o regime ao mundo. Não havia guerra, não havia bombas, apenas políticas econômicas. Ainda assim, pessoas atravessavam selvas mortais para fugir. A narrativa de paraíso ruiu. A diáspora virou a maior força contra o regime no exterior. E então veio o apagão. Literalmente, em março de 2019, o país mergulhou na escuridão por dias. A maior hidrelétrica falhou por abandono. Não foi ataque externo, foi negligência. Sem luz, sem água, sem hospitais funcionando. Pessoas morreram simplesmente porque as máquinas desligaram. Foi o quinto prego. A infraestrutura colapsou. O Estado falhou em fornecer luz e água. Mesmo assim, o regime se adaptou. Aceitou o impensável. Legalizou o dólar. Criou uma economia zumbi. Uma minoria com acesso a moeda forte e luxo enquanto a maioria sobrevivia em miséria. Restaurantes caros, lojas importadas e champanhe conviviam com pessoas revirando lixo. Não era recuperação, era lavagem de dinheiro e remessas, e o país não produzia, apenas circulava dinheiro sujo. Quando nem isso bastou, o regime voltou-se ao ouro ilegal. A Amazônia virou garimpo selvagem. Mercúrio envenenou rios e povos indígenas. O ouro saiu em aviões privados vendidos sem registro. O Estado virou um empreendimento criminoso. A última cartada foi o narcotráfico. O governo virou logística do crime. Controlava portos, radares e rotas. Mas isso atraiu atenção internacional. A recompensa pela captura transformou Maduro em um risco ambulante. Lealdade passou a ter preço. Em 2024, surgiu uma chance de redenção. Eleições livres em troca de alívio econômico. A oposição venceu. A escolha era simples: aceitar e salvar o país ou fraudar e afundar tudo de vez. A fraude venceu. As sanções voltaram. O dinheiro sumiu. No fim de 2025, o caixa secou. Pagamentos atrasaram. O incentivo mudou. Proteger Maduro virou prejuízo. Entregá-lo virou oportunidade. Quando a operação aconteceu, o regime já estava oco. O veredito é claro. Não foi apenas política. Foi economia. A recusa em aceitar a realidade. A crença de que dinheiro pode ser impresso, que petróleo pode ser comido e que ruínas sustentam poder. O custo foi brutal. Economia, pobreza em massa, milhões exilados. Uma moeda apagada da história. Maduro caiu. O país ficou. A reconstrução será o maior desafio, porque economia não é só números. É vida. E mesmo com o fim desse capítulo, ninguém deve se iludir achando que tudo termina no momento em que um homem cai. Ditaduras não deixam apenas destroços políticos, elas deixam crateras emocionais, institucionais e sociais. Não existe tribunal capaz de devolver uma década perdida. Não há sentença que traga de volta os milhões que se espalharam pelo mundo deixando cadeiras vazias nas mesas de jantar. O sofrimento não cabe em planilhas nem em gráficos. A economia que derrubou Maduro também esmagou uma geração inteira. Crianças cresceram sem estabilidade, jovens aprenderam a sobreviver em vez de sonhar, e adultos envelheceram tentando apenas aguentar mais um dia. A prisão de um líder não apaga o trauma coletivo de um país que foi empurrado ao limite da resistência humana. O fim do regime não é o fim da dor, é apenas o começo da cura. Agora vem a parte mais difícil: reconstruir confiança, reconstruir instituições, reconstruir uma moeda, um sistema produtivo, uma rede elétrica, hospitais, escolas e, acima de tudo, reconstruir a esperança.
Libertar um país de um homem é rápido. Libertar um país das consequências desse homem leva anos, talvez décadas. A Venezuela se livrou do símbolo do colapso, mas ainda precisa enfrentar os escombros que ficaram para trás. O desafio não será apenas econômico, será moral, social e humano. Porque no fim das contas, economia nunca foi só sobre dinheiro. Sempre foi sobre pessoas, escolhas e as vidas que são moldadas ou destruídas por elas. Se essa análise ajudou a enxergar além das manchetes, vale compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas entendam como decisões econômicas podem definir o destino de um país inteiro. A próxima fase da história não será sobre queda, mas sobre reconstrução. E essa, sem dúvida, será uma das jornadas mais difíceis e mais importantes do nosso tempo. E a reconstrução não começa com dinheiro estrangeiro, discursos bonitos ou promessas milagrosas. Ela começa com algo muito mais raro depois de anos de colapso: credibilidade. Um país quebrado não se levanta apenas abrindo os cofres. Ele precisa convencer as pessoas de que desta vez as regras valem para todos, que trabalhar compensa, que poupar faz sentido, que o amanhã não vai evaporar da noite para o dia. O desafio será trazer de volta quem foi embora, ou, pelo menos, criar condições para que a nova geração não precise fugir. Médicos precisam de hospitais que funcionem. Engenheiros precisam de sistemas que possam ser consertados. Empreendedores precisam de segurança para investir sem medo de perder tudo por decreto. Sem isso, qualquer recuperação será frágil, temporária e superficial. Também será necessário encarar verdades incômodas. O petróleo sozinho não vai salvar nada. Apostar novamente em uma única riqueza seria repetir o mesmo erro com outra embalagem. Diversificar, produzir, educar e reconstruir o tecido produtivo será mais lento, menos glamouroso e infinitamente mais eficaz. Não existe atalho sustentável depois de um desastre desse tamanho. O mundo vai observar cada passo. Alguns vão apostar contra, outros vão tentar explorar. A diferença agora é que a lição foi aprendida da forma mais dura possível. Quando a economia é tratada como ferramenta de poder e não como sistema de vida. O resultado é sempre o mesmo: miséria concentrada embaixo e riqueza apodrecendo no topo. A história de como a Venezuela caiu é um alerta global. Não é um caso isolado, nem uma anomalia distante. É o retrato do que acontece quando decisões econômicas ignoram a realidade, quando ideologia substitui matemática e quando o poder vale mais do que pessoas. Esse roteiro já foi escrito outras vezes, apenas com cenários diferentes. O capítulo que se abre agora não será fácil, nem rápido, nem limpo, mas pela primeira vez em muitos anos, ele existe. O futuro não está garantido, mas voltou a ser possível. E isso, para um país que passou tanto tempo sobrevivendo no escuro, já é o primeiro sinal de que a história pode finalmente mudar de direção. E mudar de direção não significa crescer rápido, significa crescer certo. Depois de tanto tempo vivendo de improviso, o país vai precisar reaprender algo básico: planejamento. Planejar gastos, planejar produção, planejar políticas públicas que não dependam de um salvador da pátria ou de um barril de petróleo caro. O crescimento verdadeiro costuma ser silencioso no começo, quase invisível, mas é ele que sustenta tudo depois. Haverá frustração no caminho. Muita gente vai esperar soluções imediatas, salários altos da noite para o dia e supermercados cheios em poucas semanas. Isso não vai acontecer. Reconstrução real é lenta e muitas vezes ingrata. Ela exige paciência de um povo que já foi testado além do limite. Mas é justamente aí que mora a diferença entre repetir o passado e finalmente superá-lo. A memória do colapso vai continuar presente por muito tempo. Cada apagão, cada escassez, cada nota sem valor deixou marcas profundas. Ignorar essas feridas seria um erro. O país vai precisar olhar para trás sem nostalgia e sem negação, entendendo exatamente o que deu errado para não romantizar o desastre nem normalizar o abuso. Também será preciso redefinir a relação entre Estado e cidadão. Não como dono e refém, mas como servidor e contribuinte. Um governo que não controla tudo, mas garante regras claras. Um mercado que não explora, mas produz. Uma sociedade que fiscaliza, cobra e participa. E é justamente aí que mora o teste final. Não para um líder específico, mas para toda uma sociedade que foi forçada a sobreviver no modo emergência por tempo demais. Quando tudo vira escassez,
O curto prazo domina. O desafio agora é sair do instinto de sobrevivência e voltar a pensar em futuro. Voltar a acreditar que investir hoje pode significar algo melhor amanhã. A confiança não vai voltar com anúncios ou slogans. Ela vai voltar quando contratos forem respeitados, quando regras não mudarem no meio do jogo, e quando o trabalho voltar a ter valor real. Quando um salário permitir planejar o mês seguinte, quando poupar deixar de ser um ato ingênuo. Esses sinais são pequenos, quase invisíveis, mas são eles que constroem estabilidade. Também haverá uma disputa silenciosa entre dois caminhos. Um deles tenta repetir velhas fórmulas com nomes novos, prometendo soluções fáceis para problemas complexos. O outro aceita a realidade dura de que não existem milagres econômicos, apenas disciplina, consistência e tempo. O futuro vai depender de qual desses caminhos será escolhido. A diáspora continuará sendo parte central dessa história. Milhões que saíram carregam dor, mas também conhecimento, experiência e uma visão diferente do mundo. Se houver abertura, eles podem virar pontes, investimentos, reconstrução. Se houver medo e fechamento, virarão apenas lembrança do que foi perdido. O país vai precisar decidir se quer afastar ou reconectar. Nada disso apaga o que aconteceu. Nada devolve os anos perdidos, os sonhos interrompidos ou as vidas que foram empurradas para longe. Mas existe algo poderoso em recomeçar com consciência. Saber exatamente o que não pode ser repetido é uma forma de proteção coletiva. No fim das contas, essa história nunca foi apenas sobre um homem, um partido ou um sistema. Sempre foi sobre escolhas econômicas tratadas como arma e não como responsabilidade. Quando isso acontece, o preço nunca é pago por quem decide, mas por quem vive as consequências. O colapso mostrou até onde decisões erradas podem levar um país inteiro. A reconstrução vai mostrar até onde decisões corretas podem levá-lo de volta. E essa, mais do que qualquer queda, será a verdadeira medida do que a Venezuela pode se tornar daqui em diante. E talvez a maior lição de tudo isso seja perceber que economias não quebram de repente. Elas avisam, primeiro com pequenos desequilíbrios, depois com distorções maiores até que o barulho fica alto demais para ignorar. O problema é que, quando o aviso é tratado como ataque político e não como alerta técnico, o desastre deixa de ser uma possibilidade e vira um destino. Durante anos, sinais claros foram ignorados. Produção caindo, moeda perdendo valor, profissionais indo embora, infraestrutura se deteriorando. Cada um desses sinais era uma chance de correção. Cada correção não feita empurrou o país um pouco mais para o abismo. O colapso final não foi um choque inesperado, foi o acúmulo de decisões adiadas. Agora, o cenário se inverte. As decisões que antes destruíam passam a ser as mesmas que podem curar. Investir em educação em vez de propaganda. Em produção em vez de controle. Em instituições em vez de personalidades. Nada disso gera manchete rápida, mas tudo isso constrói base sólida. O mundo não vai salvar a Venezuela. Nenhum país salva outro por caridade. A ajuda só vem quando existe confiança de que o esforço não será desperdiçado. Isso significa responsabilidade fiscal, transparência e previsibilidade. Não porque alguém exige, mas porque sem isso, nada funciona. Para a população, o desafio será resistir à tentação do atalho. Depois de tanto sofrimento, promessas fáceis soam como alívio. Mas foi justamente a crença em soluções mágicas que abriu caminho para o desastre. A maturidade coletiva vai ser medida pela capacidade de dizer não ao que parece fácil demais. A verdadeira vitória não será o crescimento do PIB, nem a volta de marcas estrangeiras, nem a estabilização da moeda. A vitória real será quando ninguém mais precisar fugir. Quando trabalhar deixar de ser um ato de coragem. Quando planejar o futuro voltar a ser normal e não um privilégio. O colapso econômico mostrou o pior que decisões erradas podem causar. A reconstrução tem a chance rara de mostrar o oposto. Que escolhas responsáveis, mesmo lentas e difíceis, conseguem devolver dignidade, estabilidade e sentido a um país inteiro. É esse caminho que começa agora. E quando esse caminho começa, ele não vem com aplausos nem com promessas de redenção imediata. Ele vem com escolhas pequenas repetidas todos os dias, muitas vezes sem reconhecimento. Ajustar contas, respeitar contratos, dizer a verdade sobre números desconfortáveis. É nesse terreno pouco glamouroso que países de verdade são reconstruídos. Vai existir cansaço. Vai existir desconfiança. Depois de tantos anos sendo enganadas, as pessoas não vão acreditar fácil. E com razão. Confiança não se exige, se conquista. Ela aparece quando a realidade começa a contradizer o medo, quando o preço para de mudar toda semana, quando a luz não cai, quando o hospital funciona, quando o esforço tem retorno. Também será necessário aceitar que justiça econômica não é vingança. Punir responsáveis é importante, mas reconstruir exige olhar para frente. O foco não pode ser apenas o que foi perdido, mas o que pode ser criado. Economias não se erguem olhando apenas para o retrovisor. Elas precisam de direção.
A maior herança do colapso talvez seja a clareza. Clareza de que riqueza natural não garante prosperidade. Clareza de que imprimir dinheiro não cria valor. Clareza de que controle sem produção gera escassez. Essas lições custaram caro demais para serem esquecidas. O futuro vai cobrar escolhas melhores do que as do passado. Não perfeitas, mas honestas. Não heróicas, mas consistentes. Pork no fim não são discursos que sustentam um país. São sistemas que funcionam mesmo quando ninguém está olhando. A história da queda foi barulhenta, trágica e visível para o mundo inteiro. A história da reconstrução será mais silenciosa. E talvez seja exatamente isso que vai provar que, depois de tudo, o país finalmente aprendeu a lição mais difícil de todas. Economias não se impõem, elas se constroem. E é assim que essa história termina. Não com uma explosão, não com um discurso triunfal, mas com um silêncio pesado depois do colapso. Um silêncio que obriga a encarar a realidade sem filtros, sem slogans e sem desculpas. O que aconteceu não foi azar, conspiração ou destino. Foi consequência. A economia que derrubou Maduro também deixou uma lição impossível de ignorar. Nenhum poder sobrevive quando destrói a própria base que o sustenta. Nenhum regime se mantém quando transforma a produção em inimiga, confiança em fraqueza e realidade em propaganda. A conta sempre chega, mesmo que demore. O mais duro é perceber que o preço nunca é pago por quem toma as decisões. Ele é pago por famílias separadas, por gerações interrompidas e por um país inteiro forçado a reaprender a viver depois de sobreviver. Isso não cabe em gráficos nem em relatórios. Isso fica gravado nas pessoas. A queda de Maduro não encerra a história da Venezuela. Ela apenas fecha o capítulo da negação. O próximo capítulo não será fácil, não será rápido e não será limpo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele existe. E existir já é uma vitória depois de tanto apagamento. No fim, essa não é apenas uma história sobre um país. É um aviso global. Quando a economia vira ferramenta de poder e não de vida, o resultado é sempre o mesmo. Pode demorar anos. Pode parecer que funciona, mas invariavelmente termina em ruínas. Porque economia não é ideologia. Não é promessa, não é discurso. Economia é realidade. E realidade, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra seu preço.